Graças a Deus, meus amados irmãos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da Palavra de Deus com os amados. Antes, peço que todos possam curtir o nosso canal, o canal Graça Maravilhosa, e também possa, assim, se inscrever caso você não seja inscrito. Hoje a palavra que eu quero refletir com todos é sobre os votos que nós fazemos a Deus. E se é que nós devemos fazer. Eu quero tomar por base o livro de Juízes, no seu capítulo 11, os versículos 30 e 31, que nos diz: E Jefté consagrou este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. Podemos ver aqui um voto precipitado de um dos juízes de Israel. O nome dele era Jefté. Mas antes, nós fazemos uma breve retrospectiva sobre desde quando Moisés ele assumiu a liderança, quando Deus o chamou para tirar o povo do Egito. Então, Josué estava com ele, ao lado dele, aprendendo como liderar, observando as vitórias que Deus assim conferia a Moisés, ali, para o povo. E vemos também, depois da morte de Moisés, Josué ele assume a liderança. Josué ele toma o cajado de Moisés para conduzir o povo até a terra prometida. Nós observamos, irmãos, que a princípio Josué ele oscilou. Ele talvez teve temor, porque ele até então não havia assumido a liderança como Moisés havia assumido. O líder, o grande líder da nação de Israel, era morto. E o Senhor Jesus Cristo, e Deus, nosso Senhor, ele havia colocado a incumbência nos ombros de Josué para conduzir o povo até a terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E nós vemos que uma das palavras que Deus ele deu para Josué, para o fortalecer, para o confortar, foi: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então Josué também ele foi responsável para repartir as terras entre as tribos de Israel, conforme havia ordenado Moisés. Porém, após a morte de Josué, o povo ficou muito à vontade quanto à observação da lei de Deus e ao culto prestado ao Senhor, bem como também se envolver com as outras nações, casando-lhes e dando em casamento, fazendo alianças e esquecendo-se da aliança do Senhor, o Deus de Israel. Então o que fizeram, irmãos? Passaram a adorar a outros deuses, deuses pagãos, oferecendo-lhes sacrifícios e ofertando ofertas pacíficas para os deuses estranhos, os quais o Senhor havia dito que o povo não podia estar adorando. O povo não podia, na verdade, estar assim adorando, exaltando e oferecendo holocaustos que só o Senhor pertencia. E tudo isso, meus amados, provocou a ira do Senhor. A ira do Senhor veio sobre Israel. Deus castigava o povo de várias maneiras, com pestes, com secas. Deus fazia com que os inimigos vencessem a nação israelita e os conduzissem aos seus territórios, assim os escravizando ou então lhes pondo altos tributos. Então, meus amados, observamos que o povo clamava ao Senhor, o povo rogava a Deus por livramentos, e Deus ele sempre lhes dava um livramento. E aí surge, meus amados, os juízes de Israel. Então, quando lemos o livro de Juízes, nós percebemos um padrão ali existente. O povo pecava, o povo sofria, o povo clamava e Deus assim os libertava. É o ciclo que existia
na nação de Israel. Eles nunca obedeciam. Quando o juiz morria, o povo voltava a pecar contra o Senhor. E Jefté, meus amados, ele foi um desses juízes. Um dos juízes que foi levantado por Deus para assim livrar a nação de Israel. E aqui, meus amados, observamos algumas características sobre Jefté. Primeiro, observamos que a palavra de Deus nos diz que Jefté, ele era filho de uma prostituta, então certamente um caso que o pai dele teve com outra mulher, pois ele era casado, e a esposa do pai de Jefté teve outros filhos, muitos filhos, e crescendo esses filhos, morrendo o pai de Jefté, então lhes negaram herança, disseram que eles não tinham herança, que ele não tinha herança com eles, porque eram filhos de outra mulher, era filho de uma prostituta. Então vemos, irmãos, que o desfecho da história de Jefté é que ele acabou sendo expulso da sua nação, do território de Gileade, onde habitava a sua família, onde habitavam os anciãos de Gileade. Ele foi morar em um lugar, uma terra chamada Terra de Tobi. Ou seja, juntou-se com alguns malfeitores. Alguns comentaristas dizem que ele se tornou líder de bando, né, de gangue, de quadrilha, por assim dizer. E assim, de qualquer forma, irmãos, Jefté, ele era um estrategista. Ele conhecia bem as estratégias militares, conhecia estratégias de guerra. Então, certo dia, diz a palavra de Deus, que os moabitas vieram guerrear contra Gileade. Então, percebe, irmãos, que os anciãos de Gileade argumentaram dizendo que se alguém levantasse para defender o povo, esse seria líder. Então lembraram de Jefté, um homem habilidoso, um homem ágil e destro na guerra, um homem que podia, na verdade, batalhar e liderar o povo. E disseram para Jefté: olha, se você sair conosco à guerra contra os moabitas, você vai ser nosso líder, você vai governar sobre nós. Perceba, irmãos, que a história muda. Antes, a família de Jefté havia, digamos assim, expulsado Jefté do seu convívio, mas agora, na hora do aperto, procura Jefté para que assim ajude a livrar o povo. Só que tem um detalhe importante, irmãos, que nós não devemos nos esquecer, que Deus era com Jefté. Deus havia levantado Jefté para ser um dos juízes para livrar o povo de Israel. E a promessa para Jefté foi que ele seria um líder ali em Gileade, se caso ele ajudasse. Ele concordou com os termos do acordo com os anciãos de Gileade. Ele saiu à batalha, ele passou, na verdade, a bater um papo, por assim dizer, com o rei dos Moabitas. Então podemos ver isso, meus amados irmãos, no capítulo 12, né, de Juízes, né, quando ele vai, ele conversa com o rei ali, falando sobre o porquê, na verdade, eles estavam invadindo os territórios de Gileade. Então, meus amados, observamos que não houve acordo entre Jefté e o rei aqui dos amorreus. O que acontece? Jefté, ele faz aquele voto ao Senhor. Percebam, meus amados, que a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jefté. Então Jefté, ele tinha vitória ganha. Não precisava, meus amados, ele fazer voto algum, porque o Senhor ia dar os inimigos nas mãos dele. Ele seria líder de Israel. Mas Jefté, ele talvez, e certamente não confiando nas promessas de Deus, ele procura fazer um voto com o Senhor. E ele fala, meus amados, que se caso ele fosse bem sucedido na batalha, se caso ele vencesse a batalha contra os moabitas, então aquele que saísse de suas portas para o cumprimentar, para o receber, para se encontrar com ele, ele iria oferecer em holocaustos ao Senhor. Alguns comentaristas, eles debatem se realmente a filha de Jefté ela foi oferecida em sacrifício. Outros creem que realmente ela foi oferecida em sacrifício, porém o Senhor, ele não aceita, meus amados irmãos, sacrifício humano. Melhor ainda, a palavra de Deus nos diz que ele não aceita sacrifício de tolo ou votos de tolo.
Então vejam, meus amados, que havia influência do paganismo na região ali de Israel. Então certamente Josué ele não conhecia bem a lei de Deus, ninguém sabe, mas a questão é que ele procura oferecer sua filha, se caso ele fosse bem-sucedido na batalha. Mas o que eu quero refletir com vocês nesta mensagem é sobre os votos que nós fazemos a Deus. A primeira pergunta é: será que é necessário fazer voto? Sabendo que Deus ele pode nos dar vitória, sabendo que Deus ele pode conquistar para nós as batalhas que tem pela frente. A questão é, irmãos, será que é necessário fazermos votos a Deus? E se vamos fazer votos ao Senhor, será que nós iremos cumprir com esse voto? Ser fiel a esse voto? Algumas pessoas chegam a dizer: olha, irmãos, ore por mim, para que Deus abra a porta de emprego para mim. Porque se Deus abrir a porta de emprego, o primeiro salário que eu receber da empresa, eu darei todo na igreja. Como se Deus estivesse pedindo alguma coisa, como se Deus quisesse dinheiro de alguém, como se Deus exigisse isto de alguém. E nós observamos, irmãos, que Deus ele não exige isso. Porém, a palavra de Deus diz, queridos, que se caso formos fazer algum voto ao Senhor, que possamos cumpri-lo. Porque Deus, na verdade, irmãos, Ele não se agrada de votos de pessoas tolas, de votos sem cabimento. Para refletirmos, quais são as promessas, quais são os votos que nós fazemos a Deus? Em meio à pandemia, qual é o voto que a igreja está fazendo ao Senhor? Qual é o voto que você está fazendo ao Senhor para que tudo isso passe? Tudo bem que você faça voto, mas a questão é: você vai cumprir com o que você prometeu ou se comprometeu para com o Senhor? Porque, meus amados, a palavra de Deus nos fala, nos observa que é melhor que não faça voto, caso não venhamos a cumprir. Porque Deus exige, se votarmos, Deus vai exigir, vai requerer de nós. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então que Deus te abençoe. Que Deus ele faça resplandecer a sua luz sobre sua vida. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus ele possa, na verdade, aquecer nossos corações. Que Ele possa nos dar entendimento para que venhamos a cumprir aquilo que Ele quer que nós cumpramos. Não adianta subir as escadas de uma catedral pagando uma promessa, pagando um voto, se realmente nós não temos o coração ligado ao Senhor. Porque, meus amados, o sacrifício que o Senhor Ele quer de nós, que Ele exige de nós, é sacrifício de louvor, é sacrifício de obras de justiça, as quais nós iremos conhecê-la a partir de entendermos a Deus através da sua palavra. Que Deus possa te abençoar e que possamos refletir nesta palavra.